Vamos dar prosseguimento na nossa programação. Neste momento eu convido o pastor Bruno Barbosa, departamental de jovens da NRA, para dividir a palavra de Deus conosco. Olá, amigo, amiga, mas em especial um feliz sábado a você, querido jovem da Associação Norte de Rondônia e Acre. Hoje o mundo celebra a sua existência, pois hoje comemoramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E é muito bom estar com você nessa manhã para adorarmos ao Senhor. Já fizemos através das canções, da oração, da fidelidade por meio dos dízimos e das ofertas. E agora, quero convidar a você a continuar adorando a Deus através do estudo da palavra. Eu já estou com a minha Bíblia em mãos, Bíblia Missionária do Jovem para este ano de 2021, e eu gostaria que você também pegasse a sua Bíblia, pois hoje ouviremos a voz do Senhor através de sua palavra, da palavra escrita. Antes, quero fazer uma oração, pedindo a unção do Espírito Santo para esse momento. Pai querido, muito obrigado por esse dia, por este sábado e pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Te oramos em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amigos, hoje todo o mundo está refletindo a respeito de uma temática. Hoje, eu e você iremos conversar um pouquinho sobre a missão, o cumprimento da missão. Esse tema é muito importante porque o jovem tem força, o jovem tem garra e a missão está lançada para cada um de nós a fim de cumprirmos acelerando a volta de Jesus. Então, nesse Dia Mundial do Jovem, queremos enfatizar a nossa missão dada por Cristo, a fim de que cumpramos para que Ele volte o quanto antes. Se levarmos em consideração o mundo em que vivemos, já estamos cansados, não é verdade? A pandemia que nos assola tem trazido sofrimento, tristeza, e por conta de todas essas mazelas, tenho certeza que a esperança da breve volta de Jesus tem aquecido o nosso coração. Por isso, hoje, nós iremos falar sobre alcançar tribos, nações, culturas, comunidades, para que Jesus logo volte e esses males possam ser encerrados e possamos então viver eternamente ao seu lado. Em se falar de cumprir a missão, eu quero ler alguns textos com você. Mencionar o primeiro deles em Mateus capítulo 24, que vai nos dizer: e quando o evangelho do reino for pregado a todo o mundo, então virá o fim. Amigos, eu ao ler o texto de Mateus, ao ouvir Jesus dizendo que a partir do momento que pregarmos o evangelho do reino a todo mundo, ele voltará, isso me traz um arrepio na espinha. Sabe por quê? Porque aparentemente a conclusão que chegamos é que todos nós precisamos ter o dom da oratória, precisamos pregar através de palavras para que então Jesus volte. E eu confesso a vocês que a parte mais difícil do ministério para a minha vida é pregar, é falar. Eu cresci com muita timidez, muito tímido desde criança, sabe? Eu poderia aqui até contar algumas histórias embaraçosas. Eu lembro de um dia que minha mãe pediu para que eu comprasse óleo numa vendinha do Seu Lopes, lá perto de casa. Eu peguei minha bicicletinha, tinha aproximadamente uns 10 anos, fui pedalando até lá com o dinheiro contado, chegando na vendinha do Seu Lopes. Olha, eu olhei para ele e eu não consegui, de tanta vergonha, de tanta timidez, dizer que eu fui ali para comprar uma lata de óleo. E é isso mesmo que você ouviu. Quem sabe alguns aqui não estejam entendendo. Lata de óleo, na minha época, era ainda lata de óleo. Eu não tive coragem de falar: Seu Lopes, eu vim aqui comprar uma lata de óleo. De tão tímido que eu era. E então voltei para casa chorando, com o dinheiro na mão, sem a lata de óleo. Cheguei lá e falei: mãe, não consegui pedir ali uma lata de óleo para o Seu Lopes. Então, quando eu ouço o texto bíblico dizendo que eu preciso pregar, se eu apenas entender que pregar a respeito do reino se faz através de palavras,
misericórdia. Jesus iria demorar um pouco mais. E meu amigo, eu chego a dizer a você que a melhor pregação não são apenas por palavras, mas por uma vida segundo a vontade de Deus. E isso me conforta. A melhor forma de falar do reino de Deus é com a vida, é com o testemunho. E se pararmos para pensar, Cristo nos chamou não apenas para sermos interlocutores, pregadores, mas sermos suas testemunhas. Então é provável que eu esteja falando com alguém que sente um frio na espinha quando se pensa que a pregação do evangelho se dá apenas com o dom da oratória. Eu quero dizer para você que fica tranquilo, fica com o coração calmo. Você pode contribuir com o avanço da obra de Deus, vivendo o reino de Deus, vivendo como testemunha de Cristo, pois essa é a pregação mais poderosa que você pode oferecer. Agora, se eu tenho que viver o reino de Deus, eu te faço uma pergunta. O que é o reino de Deus? Já que o reino, ele está associado ao cumprimento da missão. Viver o reino e testemunhar do reino é a melhor forma de cumprir a missão. Eu te pergunto, você sabe o que é o reino de Deus? Muito provável, você logo imaginou no céu. Provavelmente você imaginou as ruas de ouro, você imaginou ali as grandes mansões preparadas por Cristo Jesus para os salvos. Você pensou ali naqueles muros, as pedras preciosas. E você tem razão. O reino de Deus, ele sim é a nova Jerusalém. Mas, quando Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito do reino, ele também deu uma resposta que não é tão simples de entender. Ele disse que o reino de Deus já estava inaugurado, que o reino de Deus já estava entre nós. Então, meu querido amigo, mesmo que em plenitude o reino de Deus se dará quando Jesus voltar, Cristo declara que o seu reino aqui nessa terra já foi inaugurado. E quem sabe a tua pergunta é, como isso é possível? Como eu posso ver o reino? E Jesus afirma ao falar aos fariseus, você não pode dizer estar aqui ou estar ali, porque ele não se apresenta da forma que o homem vê, mas ele já está entre nós, ele já é real. Como isso é possível? Se essa é a tua pergunta nesse momento, eu quero ler alguns textos bíblicos e entender com você essa possibilidade. Para começar, quero que você aí abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você ouviu bem o texto bíblico? Aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. E ele diz o seguinte: peça o reino de Deus. E ele se torna real quando a vontade de Deus, que existe e é soberana no céu, acontece em minha vida e em tua vida aqui na terra. Então, querido amigo, toda vez que a vontade de Deus é feita na terra, como está sendo feita no céu, o reino de Deus dá um sinal. O reino de Deus passa a ser real. Real na minha vida e na sua vida. E quando ele é real, as pessoas percebem que nós não somos deste planeta e que existe um lugar melhor que devemos almejar e existe uma forma melhor de se viver que devemos trilhar e buscar. Então, todas as vezes que a vontade de Deus é feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu, o reino de Deus se torna real e apresenta-se o seu sinal. Quando eu falo sobre o sinal de Deus, estou me referindo a um mundo de guerra que, por meio de um cidadão do reino, é alcançado pela paz. Enquanto vivemos no mundo de fake news, o cidadão do reino apresenta a verdade. Enquanto vivemos no mundo de escassez, o reino de Deus dá o seu sinal por meio do seu cidadão com abundância. Enquanto vivemos no mundo de desigualdade, discriminação, o reino de Deus se torna real através do seu cidadão quando incluímos as pessoas.
Ou seja, o reino de Deus, ele acontece quando eu vivo os valores eternos de Deus. Quando dia após dia eu faço a vontade de Deus. E é dessa forma, querido jovem, que você vai pregar o evangelho, vivendo o reino e, se necessário for, utilizando-se de palavras para propagar a todas as línguas, nações, comunidades, culturas a respeito do evangelho desse reino. Pois, lembre-se, a nossa missão consiste em proclamar o evangelho do reino para que Jesus volte e todas essas mazelas se acabem e a gente passe toda a eternidade adorando a Ele em espírito e em verdade. Agora eu quero fazer uma reflexão com você. É muito provável que você esteja se perguntando: pastor, eu entendi a perspectiva do reino, eu entendi como ele se torna real em minha vida. Mas será que de fato ele é real? Será que de fato eu já estou vivendo a realidade do reino hoje e agora? Se essa é a tua pergunta, eu quero te ajudar a entender 3 sinais na vida de alguém que aceitou o reino. Quando o reino é real na sua vida, você vai apresentar 3 sinais. E eu quero conversar sobre eles nesse momento com você. E já te convido a fazer uma autorreflexão. Será que você tem apresentado esses 3 sinais de quem vive o reino, de quem é um cidadão do reino, para que então, vivendo o reino, cumpra a missão? Primeiro sinal que eu quero que você guarde na mente e no coração é nascer de novo. Em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos. E a pergunta de Nicodemos é simples, quem sabe é a sua. Senhor, como é que eu posso entrar no reino? Como é que eu posso ver o reino? E Jesus disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos olha para Jesus e fala o seguinte: mas como eu posso, sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer de novo, Senhor? E Jesus, de uma forma brilhante, diz: você precisa nascer da água e também do Espírito. Eu posso estar falando com você, querido jovem, que já nasceu da água, foi batizado, esse passo importante na jornada cristã. Mas é necessário, para ver o reino, viver o reino e entrar no reino futuro, nascer também do Espírito. Nascer do Espírito é um momento de transformação, é um processo de santificação, um momento em que você vai, dia após dia, sendo moldado segundo os dons, frutos do Espírito Santo. Querido jovem, nascer do Espírito é permitir que Deus mude a sua mente, mude o seu coração, para que os valores do reino sejam reais. E então você viva-os, e então pregue o evangelho através do seu testemunho. Jovem, Jesus te convida hoje a nascer de novo, não apenas das águas, mas também dia após dia do Espírito Santo, para que você sofra uma transformação completa da tua vida, do teu caráter, da tua mente, e então viva de fato o reino para acelerar a volta de Jesus, proclamando esse reino a todos que estão ao teu redor. Por isso, eu quero agora falar com você sobre o segundo sinal. Se você fez uma autoavaliação e percebeu, poxa, já nasci de novo e minha vida está sendo transformada, você tem que estar atento agora ao segundo sinal. Ao segundo sinal. E esse eu quero conversar com você a partir de 1 João, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Olha aqui para mim. O segundo sinal daquele que vive o reino hoje e agora é submissão total ao rei. É isso mesmo que você ouviu, submissão total. Vimos no texto bíblico que obedecer a Deus é um dever de cada cidadão. É uma prova de amor para com Deus, é um reconhecimento do amor que Ele já prestou para conosco. Obediência, submissão. Eu quero mencionar outros textos. João capítulo 14, versículo 23 diz: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada.
Outro texto que vai falar da importância da obediência, querido jovem, da submissão total a Deus, é Tiago, capítulo 2, versículo 8, que diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Querido jovem, o segundo sinal de quem está vivendo o reino e através dessa vida no reino de Deus, pregando o evangelho, é a submissão a Deus, obediência aos seus mandamentos. Jovem, quando Deus diz, me obedeça, Ele está falando em tudo. Obedecer a Deus na fidelidade, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Sendo fiel na guarda do sábado, sendo fiel em atender às necessidades do próximo, sendo fiel numa vida santa e pura. Isso mesmo, jovem, se você está namorando e o teu namoro não é santo, não é puro, Deus te convida a obedecer em tudo, em todas as áreas da tua vida, profissional, relacional. Submissão total. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem uma citação, ele tem um parágrafo ali que fala o nível dessa submissão. Eu vou aqui ler para você o que está no livro Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis, onde ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente, mais fácil e mais difícil. Cristo diz, dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto do seu dinheiro, tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o teu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum benefício. Eu não quero, diz o Senhor, podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore por inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os teus desejos que você julga inocente, bem como aqueles que você sabe que são iníquos. Eu quero todo o teu ser. Eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha vontade se tornará a sua vontade. Amigos, amar a Deus é obedecer. Amar a Deus é se submeter à sua vontade. Paulo entendeu isso, ao ponto de falar, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo, ao ter um encontro com Jesus, percebeu que precisava se submeter 100% ao governo de Deus para ser um cidadão do reino e para que o reino fosse real em sua vida. Paulo foi um dos maiores proclamadores do evangelho do reino neste mundo, porque ele entendeu que precisava nascer de novo, ser transformado pelo Espírito, e ele entendeu que precisava se submeter ao governo de Deus para que o reino então se tornasse real. E com esse Espírito, Paulo apresentou o terceiro sinal. E aqui eu quero apresentar a você o terceiro sinal daquele que vive o reino de Deus com o objetivo de cumprir a missão, de proclamar o evangelho desse reino a todo mundo. O terceiro sinal é que a pessoa passa a ser um embaixador do reino. Uma vez nascida de novo, uma vez submissa ao rei, essa pessoa passa então a ser um embaixador, o embaixador do reino. É isso mesmo. Olha o texto bíblico lá de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplico, reconciliem-se com Deus. Querido amigo, a Bíblia está dizendo que uma vez que o reino é real em minha vida, eu me torno um embaixador de Cristo. E é por meio da minha vida que ele apela às pessoas que estão sem esperança. É por meio da minha vida, como embaixador do reino, que Cristo convida as pessoas a viverem essa realidade do reino, dia após dia. Agora, você sabe o que significa ser o embaixador do reino? Se você for até a internet, depois dessa programação, é claro, e buscar o significado de embaixada, você vai encontrar a seguinte definição.
é a representação de um país no território de outra nação por meio de um embaixador. Se você já teve a experiência de viajar para outro país, é muito provável que você tenha tido a necessidade de aplicar ao visto de turismo, de estudante ou de trabalho. E para isso, você precisou ir até a embaixada desse país. E interessante, mesmo sendo aqui no Brasil, a embaixada não é mais território brasileiro. Dentro dos muros da embaixada, aquele território pertence ao país em que ele representa. Um exemplo, a embaixada americana não é mais território brasileiro. Quando você entra pelos portões, você ali está no território em solo americano. Interessante, não é? Jesus nos chama a ser embaixadores do reino. O que isso significa? Significa que onde eu estou pisando, não é mais território do pecado, dessa terra caída, mas ali é o território celeste. Quando eu me coloco como embaixador do reino, querido jovem, eu estou ali representando uma outra nação. Nesse mundo de trevas, eu e você somos convidados a ser luz, embaixadores da luz. Somos convidados a ser o sal da terra, embaixadores do reino. Onde você pisar, ali não é mais terra, e sim céu. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Quando o reino é real na tua vida, você nasce de novo, você é transformado nesse nascimento, você então se submete 100% ao governo deste rei e então passa a ser o embaixador, proclamando o evangelho do reino a todo mundo, cumprindo a missão para que Jesus volte. E então onde você for, não é mais terra e sim céu. As pessoas que estão ao teu redor devem olhar para você e falar assim, esse ser humano, esse jovem, essa pessoa não é mais deste mundo. Esse jovem é de outro reino. Ele está aqui representando o reino de Deus. E é isso que o mundo precisa nos dias de hoje. Pessoas que apresentem um novo reino, uma nova nação, um lugar onde não há mais pecado, onde há vida em abundância. O mundo, querido jovem, precisa de embaixadores para alcançar comunidades, culturas, nações, tribos, para proclamar o reino a todas as pessoas, para que Jesus então venha instaurar esse reino em sua plenitude no ocorrer da sua volta. Jesus hoje chama você, querido jovem, a ser esse embaixador, a viver o reino, proclamar o reino dia após dia, a todas as pessoas que estão ao seu redor. Querido jovem, eu quero ler com você o último texto nessa manhã. Atos capítulo 20, versículo 24, que diz: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do reino e da graça de Deus. Jovem, essas são palavras de Paulo. Paulo que depois de ter nascido de novo e transformado pelo Espírito, depois de ter se submetido 100% ao governo de Deus, se tornou um embaixador. Ao ponto de não mais se importar com o seu bem-estar, e sim apenas em cumprir a missão que Deus o confiou, de ser uma testemunha do reino e da graça de Deus. Eu quero te fazer um convite nessa manhã, a se tornar um embaixador. Testemunhar do reino de Deus, através da tua vida, através das palavras, para que Jesus volte para o breve retorno do nosso Salvador. Mas para isso, querido jovem, ele precisa ser o centro. Cristo Jesus precisa ser o centro de nossa vida. Nós precisamos clamar pelo seu reino, para que este reino seja real. Esse é o teu desejo? Eu quero orar com você. Mas antes, eu quero que em espírito de oração, você ouça essa canção. Essa canção que fala de um clamor que devemos ter e fazer ao Senhor, seja o centro em nossa vida. E venha o teu reino a nós.
Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Que bela canção. Que essa seja a tua oração, pedindo a Deus que seja o centro da tua vida. Pedindo a Deus que Ele derrame o seu reino sobre nós. Por isso, quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Pai,
Muito obrigado pela tua graça, pelo privilégio de fazermos parte no cumprimento dessa missão. Portanto, sabemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso, eu, como líder de todos os jovens da Associação Norte de Rondônia e Acre, peço que nesse momento, nesse dia especial onde celebramos a existência de cada jovem, o Senhor derrame em porção dobrada o poder do Espírito e dê a cada jovem a autoridade do céu e da terra para que vivamos o reino e cumpramos a missão. Nos dê um bom sábado, um sábado que nessa tarde iremos abençoar as pessoas, atendendo suas necessidades e levando esperança. Que cada ação feita neste dia possa fazer a diferença na vida daqueles que serão alcançados. Mas para isso, vá à nossa frente através do teu Santo Espírito e preenche o nosso coração com poder, para que assim possamos proclamar o teu reino a todas as pessoas, alcançar culturas, nações, comunidades, tribos, línguas e povos. Nos dê poder. Te oramos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém e amém.